Salve, salve, meus queridos! Estamos iniciando aqui mais um episódio do Iron Codecast e hoje com um super convidado. Gente, ele é meu vizinho aqui do prédio, ele é empresário, advogado especialista em Comex, mas também daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês o que tem na minha mesa aqui. Gente, ele é atleta de endurance, ele é Ironman, maratonista. Gente, eu vou deixar ele se apresentar. Com vocês, Alexandre Gonzalez, muito bem-vindo aqui, Alexandre. Como é que você tá, meu querido? Valeu, meu querido, tudo jóia? Ah, Tudo que bem. legal. Alexandre, se apresente, conta pra gente que tá sentindo o coração de estar sentado aqui no Iron Code Cast. Solta a voz e fala comigo. Vamos lá. Prazer estar aqui, obrigado pela oportunidade. Bom. Muito bacana o projeto, poder participar do projeto. Eu acho que é uma iniciativa muito disruptiva, muito inovadora e aliar, né, a proposta de vocês com o projeto e como pode ser transformador na vida das pessoas a alta performance e trazer isso para os negócios. Eu acho que é fantástico e casa muito bem aqui a ideia. Parabéns pelo projeto. Obrigado, gratidão. Eu agradeço você estar aqui com a gente, compartilhando o teu tempo, esse momento tão especial. E para você que está assistindo a gente, não esquece de selecionar o sininho, compartilhar, porque esse episódio tem que transformar a vida de muito empresário que está patinando, não está sabendo como dar o próximo passo e talvez você começar a fazer as coisas diferentes. Que tal colocar um tênis e começar a correr? E me conta, como é que foi essa questão, né? Você hoje, me fala um pouquinho sobre o seu trabalho, a gente quer entender do trabalho, como que você começou a usar o esporte para te ajudar nesse processo da tua vida. Me conta um pouquinho sobre você. Vamos lá. Eu sou advogado, já há 23 anos, indo para 24 anos agora de formado. Tenho um escritório próprio, a gente atua preponderantemente na área empresarial, focado para a área do comércio exterior. Então a gente tem um escritório que atende a área de direito aduaneiro, transporte internacional de cargas, com empresas estrangeiras, empresas locais. E assim, a dinâmica do dia a dia é sempre muito corrida. E em algum momento o corpo começou a pedir algo de diferente, né? Até para a gente dar uma respirada e buscar uma motivação, né, de forma diferente. Então, vamos lá, até os meus 40 anos a gente acabou aí se dedicando muito a trabalho, família, um momento de vida, né? Eu tenho 2 filhos e então assim teve um lado em que precisava a empresa se organizar enquanto família, os negócios, clientes, tudo. Mas chega um momento que a coisa já está um pouco mais solidificada. E aí a gente começa a ver algumas necessidades a mais. A nossa rotina ela é bastante corrida. Não vou dizer que não é estressante, a gente sempre está lidando com situações muito sérias. E daí, de repente, por uma, não sei, crise dos 40, sei lá o que pode ter motivado, eu vi que eu precisava voltar a pensar um pouco mais, não no Alexandre, mas assim, em longevidade, em qualidade de vida. E por muitos anos isso ficou um pouco em segundo plano, né? Digamos aí dos 30 aos 40 anos era muito focado ou o trabalho, o desenvolvimento, enfim. Mas chegou um momento que eu falei, não, eu preciso mudar, né? Precisamos voltar a pensar um pouco em si. A gente sabe que cada vez mais hoje a população está envelhecendo mais tarde, vamos colocar assim, então tendo uma longevidade. E a pergunta era que tipo de sobrevida, que longevidade, né? Será que eu vou ter qualidade ou não? E vamos lá, aos 40, e de repente eu tinha um outro corpo, tinha um outro peso e talvez tinha muito ainda o que daria para melhorar. E de uma forma meio que despretensiosa, eu começo a correr. Na minha adolescência, eu sempre gostei de esporte, enfim, mas nunca pensei em questão de endurance. Era uma coisa mais, né, mais ali do dia a dia, só algumas atividades. E de repente a corrida, mais especificamente corrida de rua, começou a me chamar.
por influência, familiares, enfim. E no final do primeiro ano, depois de um ano inteiro, ainda sozinho, nesse momento, treinando, aumentando o volume por conta, comecei a me inteirar do mundo das corridas. De repente, eu faço a Maratona de Curitiba, né? Foi a minha primeira E que ano prova foi? de longa. Foi há 8 anos atrás. 8 anos atrás. 8 anos atrás. E aí o bicho da corrida pegou. E aí eu comecei a entender o que era realmente toda essa questão de corrida. Isso foi ainda antes da pandemia. E aí realmente foram anos que eu fui gradativamente aumentando o meu volume de treino, enfim, até que no ano da pandemia eu fiz algumas outras provas, eu fiz provas aqui de Curitiba inicialmente, comecei a fazer uma outra prova fora aqui na região sul, estive em Santa Catarina fazendo algumas meias maratonas também, cheguei a fazer a maratona também em Florianópolis, e aí quando veio ali a pandemia, veio um primeiro alerta do corpo, de repente correr sem uma devida orientação, sem uma devida suplementação. E já tinha feito quantas maratonas? Eu já tinha feito umas 3 maratonas e mais de 10 meias, e de repente eu observei que não, aqui a gente precisa tomar cuidado, né? Eu acho que o ponto de virada foi em Florianópolis. Eu fui para fazer a maratona, chego lá na maratona, a largada era muito cedo, acho que era 5:30 da manhã, uma coisa assim, acordei super cedo, e aí a questão de planejamento. Eu fui um dia antes, fui de ônibus, eu falei, vou de ônibus e volto vou estar cansado, enfim. Deixei para ir à noite, já cheguei lá à noite, fui pro hotel, já no dia seguinte saí, enfim. Só que de manhã cedo a largada era 5 e pouco da manhã. E de repente, mas e o café da manhã? Às 3, 4 da manhã, aonde Não tinha? Não tinha. O hotel não... Diferente de algumas provas quando você faz fora do país, especialmente no circuito das majors, que o hotel mesmo já prepara, já tem alguma situação. No próprio Iron, os hotéis aqui já estão adaptados para isso. Mas lá em Floripa, não. Na hora que eu desci, o hotel estava fechado. E, de repente, a gente vai fazer uma maratona sem a devida... Não é nem suplementação, é sem alimentação. E, enfim, então, ali foi um grande aprendizado, porque a primeira metade da prova foi de boa, fui consumindo o que eu tinha de gel, enfim, mas chegou uma hora que, literalmente, acabou a reserva do corpo. Eu me lembro que aconteceu uma coisa até engraçada. Eu estava passando, acho, já no quilômetro 30, sei lá, já no sul da ilha, lá em Floripa, voltando já para... E aí tinha lá um ponto, não só de hidratação, mas eles estavam dando frutas e outras coisas, e daí tinha lá melancia, banana, não sei o quê. E eu me lembro que eu cheguei lá e eu comecei a comer o que tinha, porque eu estava sem energia mais, o corpo já não tinha. E terminou com a barriga cheia. Mas um pouco eles iam dizer, olha, tem mais gente vindo aí, deixa um pouco para os outros, né? Enfim, então, são pequenos erros, né, que hoje, né, 8 anos depois de ter feito todo um circuito de majors, enfim, já são erros que a gente não comete mais. A gente sabe como fazer a devida suplementação, alimentação prévia, Então, assim, é um grande aprendizado, né? Enfim, então e quando o pessoal aqui, quantas maratonas você já fez na tua vida? Olha, foram mais de 10 agora, ainda mais com a conclusão do circuito das majors. Só ali foram 6, né? Mostra pessoal, o que é a major? Vai lá. Vamos lá. Enfim, para quem não conhece, olha que linda essa mandala, essa gente. Aqui é a mandala da Six Majors. Agora entrou Sydney Vai ter que fazer mais uma agora.
Mas, além de Sydney, existem outras provas que estão aí agora previstas para entrar no circuito das Majors. Mas quando eu iniciei o projeto, isso há um pouco mais de 3 anos atrás, só existiam as 6. Aí você entra lá, se cadastra pro projeto das 6 ou como é que funciona? Vamos lá. Primeiro as provas, para quem não conhece, são 6 maratonas que são feitas ao redor do mundo. Então você não tem uma ordem que você possa fazer, você vai definir, mas as provas elas já são determinadas. Então as provas ali na sequência que eu fiz, eu comecei em Berlim no segundo semestre de 2022. No semestre seguinte, no início de 2023, eu fiz Londres. Depois, no segundo semestre de 23, eu acabei fazendo Chicago. No ano passado, primeiro semestre, eu faço Boston. No segundo semestre, Nova York. E este ano, em primeiro domingo de março, em Tóquio, eu fechei a mandala. Então, essas são as 6 provas que completa a Six Majors. Que legal. Agora tem Sydney, né, na Austrália. Mas, mesmo pessoas que fizeram agora Sydney, não existe uma medalha das 7. Não, ainda está na mandala das Majors. Pelo menos nesse momento. Curiosidade, se você for lá completar da Sydney agora, daí você ganha de novo a 6 no Sydney? Essa aqui é uma só. Essa aqui aí vai ser uma outra pegada. Eles estão querendo incluir mais 3 cidades. Mais uma na Ásia, além de Sydney, e tinha a ideia de colocar também uma na África. Cape Town seria uma ali. Tentaram fazer até uma prova esse ano lá. Então eles estão querendo, de 6 vai provavelmente passar para 9. Então quem for fazer. Agora, quem fez Sydney agora já começa a valer contando para quando tiver a próxima. Né? Legal. E, enfim, então esse projeto você não tem um prazo. Tem gente que leva, eu consegui fazer em 3 anos esse projeto, mas tem gente que leva muito mais tempo. Tem gente que faz as 6 num ano só. Aí também é uma questão não só de preparo, logística, financeiro. Não é barato fazer essa. E não é barato por quê? Para quem pretende fazer, além das viagens, aqui nós estamos falando de 6 viagens internacionais em momentos distintos. Tudo bem, normalmente elas não são na alta temporada, as viagens, né? É normalmente ali em meados do semestre, mas não deixa de ser um custo. E principalmente o fato de que você também aqui tem a questão das inscrições, do custo de estadia, além da alimentação. E eu diria, talvez tão importante quanto, é o custo para você se preparar até o momento de uma major. Porque hoje uma pessoa que vai fazer, não a major, mas uma maratona, sem uma devida acompanhamento de nutricionista, de repente um acompanhamento inicial com um nutrólogo, vai ter que ter exames, né, uma bateria, um bom check-up, vai ter que ter uma suplementação. Só na alimentação, para quem vai fazer uma prova, que vai projetar, terminar uma maratona em torno aí de 4 horas, um pouco mais, um pouco menos, pessoas normais, não estamos falando aqui dos profissionais, não estamos falando dos quenianos, nem nada. Depois eu posso até comentar, eu tive a oportunidade de ver situações muito bacanas ao longo das majors que eu participei, mas você precisa realmente ter todo um custo de preparação. E hoje, e uma curiosidade agora, uma estimativa, quanto que eu tenho que investir de valores, né? Tempo eu já imaginei que você colocou aí. Vamos colocar aí, que seriam 6 meses para cada prova. 6 meses para cada prova. 6 meses para cada prova, para você chegar e terminar com dignidade. Não vai buscar pódio, não vai ali. Claro que tem muito do momento de cada um, do perfil. Né? Hoje eu estou com quase 48 anos, então assim, eu não tenho pretensão de bater o queniano de 20. A gente tem uma estrutura fisiológica diferente.
Eu não sou atleta profissional. Antes de qualquer coisa, eu mantenho a minha rotina profissional de escritório. Nunca deixei de trabalhar por conta dos treinos, em que pese a gente tem que sim ter uma disciplina muito grande. Mas pensando em custos, hoje você tem uma variante que é a forma da inscrição das majors. Aqui no Brasil existem algumas agências que você paga para eles e eles têm a chamada inscrição garantida. Então você tem hoje essa possibilidade de, olha, eu quero fazer tal prova, então eu vou lá, eu compro a minha inscrição. Eu não dependo de sorteio, que é o lottery lá deles, eu não dependo de nenhum tipo de doação, que lá fora eles chamam do charity, e eu não dependo de índice. Né? Sim. Então, as provas que eu fiz, eu acabei utilizando agência para levar das 5 provas eu fiz através de agência. Apenas uma eu fui 100% sozinho. E hoje, esse custo da inscrição, ele vai acabar impactando muito no custo final da prova. Mas, eu costumo dizer assim, você vai para uma prova internacional, vamos levar em consideração, considerando os destinos, você tem que ter em mente que você vai gastar em torno de 7 a 9, 10 mil reais um aéreo com os deslocamentos para o tempo de prova. Isso imaginando que você vá, de repente, ficar apenas o período da prova, que foi o que eu fiz. Normalmente eu chegava nas cidades na sexta-feira, na segunda-feira eu vinha embora. Eu não utilizava para turismo nem nada, exatamente por conta do trabalho, porque são em dias fora de feriados, então era uma coisa muito... Bate e volta. Bate e volta. Bate e volta. Então, você vai pensar, você vai gastar o quê? Em torno aí desse valor a título de deslocamento, entre inscrição e você também vai ter um outro tanto, hospedagem vai influenciar muito. Que tipo de hospedagem? Né? Algumas agências te colocam a oportunidade de você ficar em quarto duplo, triplo, quádruplo. Tem agências que, olha, você pode ficar num quarto sozinho, você pode ir por conta, você não precisa necessariamente ficar no hotel. Então, é muito variável. Numa média, entre inscrição, entre a parte de translado, mais coloca lá pelo menos ali um custo médio que pode oscilar para cima ou para baixo, mas você vai gastar aí pelo menos uns 30 mil reais por prova. Isso fácil. Fácil. Sem falar o que vem, né, de preparação, que também vai depender muito do tipo da preparação que você vai fazer. Tipo de profissional que vai te acompanhar, tudo o que você vai fazer. Então, essa é uma ideia aí de custo, né? Às vezes tem gente que fala que dá para fazer por muito menos, concordo, não tenha dúvidas, né? Se você entrar por sorteio, é zero o custo da inscrição. Então, são muitos fatores ali, mas das pessoas com quem eu tive a oportunidade, hoje se busca muito, não vou dizer uma praticidade, mas as pessoas não treinam para uma maratona sem saber se vão ou não. Então, a certeza de ter uma inscrição garantida te dá um conforto e você acaba tendo que pagar por isso. Né, exato. Que legal. E nessa jornada, né, de preparação, como é que foi no trabalho, em casa? Porque para fazer um projeto desse de 3 anos trabalhando, né? Sim. Como é que funciona isso? Como é que é essa dinâmica? Como é que foi? A patroa sempre aprovou? Rolou muita treta? Conta pra mim. Olha, eu acho assim, primeiro que a gente precisa ter muito aqui disciplina para levar um projeto desse adiante. Né? Eu acho que sem disciplina, não pode falar constância, né, ali. Não tem... nós moramos em Curitiba. Se eu for esperar o dia ideal, a temperatura ideal, o momento, eu não vou treinar nunca. Então, a primeira coisa é eu não negocio comigo mesmo. Porque o teu cérebro ele vai querer te manter
sempre num estágio, né, do menor esforço possível. Né? Então, assim, não, se você for querer negociar consigo mesmo, você vai perder. Então, não tem negociação. Aqui é como negociar com um terrorista. Você não tem concessão, não vai. Então, assim, a gente vai ter que levar. Outra coisa, dentro da minha rotina, as pessoas me perguntam, pô, você fez o circuito das majors, você ficou... Como é que era o treino? Da mesma forma como você me colocou. Foram 3 anos treinando 5 vezes na semana. Pô, mas 5 vezes na semana? E aí, como é que era? Você não trabalha? Você não tem família? Você não tem ali? Como é que era a rotina, né, do meu treino? Aqui é uma questão muito pessoal. E eu acho que cada pessoa, cada indivíduo vai ter condições de pensar o que melhor fica. Primeiro ponto, eu acho que a gente tem que saber não o objetivo, mas dentro do objetivo, o que eu quero? Eu queria performance, eu queria resultado, eu queria chegar em primeiro lugar na minha categoria. Não. O que eu tinha comigo? Eu tenho que completar a prova. Esse ali. Eu sempre buscava o quê? Melhorar o meu tempo em relação à minha pessoa. Sim. Eu não vou me preocupar com os outros que estão correndo comigo. Quando eu fiz Nova York, tinham quase 70 mil pessoas inscritas. 70 mil. Eu não tenho como... É uma variável muito grande. Mas assim, dentro da minha dinâmica, eu acordava todo dia de manhã, eu levo meus filhos para a escola, eu acordava, fazia o café da manhã para mim, para os filhos, levava os filhos para a escola. Depois que eu deixava eles na escola 7, pouquinho, eu ia para o parque que fica do lado da escola deles e ali eu fazia os treinos de corrida no parque. Né? Então eu deixava, 5 minutos depois eu já estava correndo. E assim essa rotina... E qual que era o parque de treino? Dependendo do dia da semana, como meus filhos estudam ali próximo do Parque Tingui, eu fazia ali no Parque Tingui. Final de semana, Barigui. E treinos mais longos de rodagem, aí pega uma ciclovia e vai embora. Né? Não tem. Então assim, mas durante a semana, o treino era o quê? Eram treinos de no máximo 1 hora. Então, 7h30 eu começava a treinar, até as 8h30 da manhã eu já tinha feito 9, 10 quilômetros, já tinha entregue a fatura, voltava para casa, tomava um banho e 9 horas a gente já estava na ativa. Então, o treino meu durante a semana, ele nunca impactou na minha atividade profissional, porque em horário comercial eu estava disponível, e nem nas obrigações de casa. Lembrando que não pode só correr, tem que fazer uma parte de fortalecimento. Então, durante a semana, isso era alternado. Fortalecimento para as provas, pelo menos 2 vezes na semana, e ainda a parte daí sim de corrida. E nos finais de semana, então ficava ainda mais fácil, porque eu simplesmente acordava, eram os dias dos treinos longos, né? Quando estava apenas aqui nas majors. Eu acordava no mesmo horário, onde não tinha obrigação com os filhos, mas a obrigação comigo continuava. E aí eu saía, fazia treinos de 1, 2 horas ou até mais, saía de casa 6 horas, 7 horas, enfim, até 8h30, 9 horas, já tinha entregue a fatura. Chegava com um café da manhã para acordar Chegava, o pessoal. fazia o café da manhã e ainda dava, no domingo ainda dava tempo de ir para a missa. Então, assim, não tem desculpa. Né? Exato. Ah, mas isso, quando estava chovendo, corre com chuva. Ah, mas está frio, corre na geada. E, enfim, o problema é sair da inércia. Mas, assim, a questão de tempo nunca foi um impeditivo. Mas tem que ter uma cabeça muito boa.
Mas eu gostei que você falou. Não é igual negociar com terrorista, não tem negociação. Não tem negociação. Ó, então, você que tá com preguiça de iniciar a sua vida no esporte, pensa que está negociando com o terrorista. Não arreda o pé, comece, tome uma decisão, que uma decisão muda tudo e pode mudar a tua vida, que nem tá mudando a minha. Eu já perdi 15 quilômetros com os treinos, então tô perdendo bastante massa de gordura aí, as roupas estão ficando tudo grande. Mas é fato que a gente precisa olhar para essa questão. Para mim, não é questão de estética, né? Realmente é uma questão de saúde, e não só saúde física, mas também mental, né? Não tenha dúvida. E como foi para você essa questão da saúde mental, né? Antes de se iniciar no esporte e depois que você tá treinando? Porque uma coisa que tá acontecendo comigo, eu tô sentindo bastante, tô mais sereno. Eu sempre fui muito agitado, né? Muito ansioso com as coisas. E hoje eu sinto que, acho que gasta muita energia no treino, né? E a gente fica mais tranquilo, um pouco mais calmo. Isso pra mim, né? E pra você, como é que foi? Veja, dentro dessa rotina, o que acontece é que, a partir do momento que você faz um treino um treino aeróbico, você vai ficar no mínimo aí 1 hora fazendo, né, uma atividade. No momento que você começa o teu dia, existe aqui uma questão fisiológica. Você está com o teu cérebro muito mais oxigenado, você está com muito mais ligado. Eu vejo às vezes as pessoas com quem a gente acaba se relacionando logo no início do dia, ou no trabalho, ou em clientes, ou fora. As pessoas, como dizem, né, demora para pegar no tranco e vai, de repente chega na empresa, até engrenar, enfim. Engrena, chega no almoço, que já acabou amanhã. E vai. E de repente eu me sentia muito mais disposto, né? E as pessoas falavam, pô, mas você não está cansado? Você, enfim, agora para o ciclo que eu tive do Iron, eu não treinava só 5, eu treinava 6 vezes na semana. Então, e não era apenas um fortalecimento e corrida, não. Aí tinham 2 vezes natação, tinha 2 vezes ciclismo, tinha 2 vezes corrida e ainda tinha os treinos de transição, onde se colocava normalmente no sábado, começava com ciclismo e daí fazia uma transição para corrida. É forte. Então, assim, aí de repente o treino que era de 1-2 horas, ele passou a ter 3 horas, 3 horas e meia. Exato. Quase 4 horas um treino. Ah, mas isso é uma situação pontual? Não, isso... Pontual todo sábado. Todo sábado. Pontualmente todo sábado. Ah, mas daí, e como é que ficava? Começa mais cedo, Exato. Acorda mais cedo. Então, assim, isso depois trazendo para o trabalho, não tenha dúvida, no dia a dia, isso te dá uma disposição muito grande. Agora, nesse momento, até fazendo já mostra o pessoal um aqui exemplo. Ver aqui. Gente, olha aqui, ó, essa aí é a mais nova conquista. Essa aqui é a mais nova. Eu participei agora aqui do Ironman de Florianópolis, né, no 70.3, e a prova foi há exatos 1 mês atrás. Então, eu me permito, após cada prova, como a gente fala, cada ciclo, né, dar um tempo, né, para o corpo, para deixar se recuperar e tudo mais. E então, assim, nesse momento eu tenho sentido comigo, pelo menos, uma coisa interessante que, ok, eu estou relaxando, o corpo, né, tá tranquilo, mas eu sinto como a minha disposição para o trabalho, ela também, né, ela dá uma... Eu venho para o escritório, às vezes, com essa necessidade de estar um pouco mais ativado, ligado. E por mais que pode ser bacana, agora eu estou me permitindo dormir um pouquinho mais, ou não ter essa rotina, ou só fazendo agora alguma coisinha no final de semana, mas eu sinto que isso não está me fazendo bem. Nossa. A ausência daquela rotina de treinos. Não necessariamente ter o volume que se tinha, mas o simples fato de hoje estar treinando menos dias, especialmente durante a semana. No final de semana a gente tem mais tempo, até consegue, mas durante a semana eu sinto que isso hoje para mim não está mais dando certo. O corpo está pedindo,
Né? Tipo, por que que parou? Parou por quê, cara? Tá Por tão que bom. parou? Então, assim... O terrorista ganhou. E aí o que acontece? Perdeu pro terrorista. Até para não perder, eu já estou inscrito e agora eu começo um novo ciclo, Opa! porque além... Escrito mais em qual daí? Então, existe a questão das Six Majors, que são as 6 maratonas, aqui as mais tradicionais, mas existe o circuito das Super Halves, que é um outro circuito também de provas de meia maratona, que quem completa essas 6 provas ganha uma mandala. Só que é a mandala das Super Halves. Então, assim, hoje no Brasil, se eu não me engano, agora depois das maratonas desse ano, agora do segundo semestre, eu não tenho o número exato, mas até Tóquio existiam cerca de 650 brasileiros apenas que tinham a mandala. Agora, depois de Nova York e das provas do segundo semestre, eu não sei exatamente quantos brasileiros obtiveram a mandala, mas existe o circuito das Super Halves, que hoje é um circuito que envolve 6 meias maratonas e que também é um número muito reduzido de pessoas que já tiveram essa marca. É mais fácil de correr, mas é tão Desafiador complexo e oneroso quanto o circuito das mandalas, porque também são 6 provas. Aqui a gente está falando de todas elas, a diferença em relação às majors é que as Super Halves, nesse momento, elas estão concentradas todas na Europa. Então, não precisaria ir para a Ásia, nem Estados Unidos. E eu já me inscrevi para o ano que vem. Eu começo esse circuito agora no ano que vem. É um projeto para mais 3 anos. Então, é uma forma de me manter motivado por mais 3 anos e continuar gerando essa adrenalina, vamos colocar assim, necessária. A minha primeira prova, eu já estou inscrito, vai ser Copenhague, na Dinamarca, o ano que vem. Copenhague, quando? Vai ser no segundo semestre do ano que vem, em setembro. Depois eu vou para Praga, na República Tcheca, Berlim. Aí existem 2 provas aqui na Península Ibérica, é Valência e Lisboa. E aí esse circuito eu devo terminar em Cardiff, se não me engano, no país de Gales. Que legal. Então vai ser um projeto aí para mais. Ele é um projeto que também eu devo fazer ele através de agência, por conta daqueles fatores que nós mencionamos anteriormente. Em relação a custo, ele é muito próximo de custos de tudo, né? Tanto de inscrição, viagem, enfim. Então, é mais um projeto como esse. E nesse caso, existem agências aqui no Brasil que também te levam para todas essas provas. Então, é agora aí o próximo projeto da vez que eu vou, antes de pensar em, de repente, em fazer voltar pro Ironman ou pro triatlo. Eu acho bacana também fazer, intercalar aqui. E eu optei por, nesse momento, fazer o circuito da Super Halves em detrimento de, eventualmente, fazer o Iron Full, por questão de momento de vida. Porque a gente sabe que o comprometimento para terminar uma prova de Ironman num full com dignidade, ele requer um tempo de dedicação um pouco maior do que hoje eu vinha mantendo. Então, assim, eu não estou no momento agora profissional, de vida, que eu possa dispor, né, desse tempo ali. Que hoje que o Ironman vai gastar o quê? 9 horas por semana. Meio Iron. Um full vai para o quê? Uns 14, 16? Vai depender do que cada tá buscando, né? busca. Mas hoje eu teria que, no mínimo, dobrar a quantidade do tempo que hoje eu me dediquei para fazer aqui o 70.3, eu teria que dobrar. E hoje, por questões de rotina, ok, poderia eventualmente acordar um pouco mais cedo, sem dúvida, mas eu também teria que dormir um pouco mais cedo. E hoje a questão do sono
ao longo dos anos, eu vim descobrir que é uma coisa fantástica. Eu acho que é Ela recupera ele. reparador, ela te dá outra energia, né? Na minha casa não fico assistindo nada de programa, de streaming, enfim, mesmo que à noite, vou ficar no celular não, quando dá ali 9 horas da noite, já deu o que tinha que dar. Então hoje, assim, dormir no mínimo 8 horas por dia é uma questão. Hoje eu tenho necessidade, né? O corpo mesmo pede. Então eu teria que continuar dormindo bem, e aí é todo um contexto. Não basta só acordar cedo. Para acordar cedo também tem que dormir cedo. E aí envolve outras situações do resto da família. Família, né? E eu acho assim, eu também não posso, para mim, eu zelo muito por ter o equilíbrio. Né? Eu acho que isso é muito importante. Então, hoje eu tenho essa dosimetria que eu consigo conciliar a atividade profissional, a família, os compromissos pessoais e ainda cuidar, né, de mim de uma forma muito equilibrada. Então, eu acho que esse é o grande, talvez o ponto aqui chave, que não adianta, eu não faço isso aqui para terceiros, eu não faço isso aqui por nenhuma outra motivação, a não ser uma questão de bem-estar. É óbvio que isso aqui te traz um reconhecimento, e eu acho que o bônus que vem, Exato. a hora que a gente entra num circuito como esse, eu tenho o hábito de ir atualizando a foto do WhatsApp de acordo com as provas que eu venho fazendo. Então, veja, eu estou aí há quase 4 anos, a cada 6 meses, com uma foto em algum lugar do mundo, literalmente. Com uma nova conquista. Com uma nova conquista. Então, quando as pessoas vão fazer contato hoje pelo telefone, vão te chamar no WhatsApp, vão mandar uma mensagem, eles vão olhar e aquela figura do Alexandre enquanto profissional, enquanto advogado, hoje, não tenha dúvida, ela virou algo secundário, porque as pessoas, por mais que me procurem por uma questão profissional, mas depois da saudação, eles sempre perguntam, e a próxima prova? E como foi? Eu vi você estava em tal lugar, enfim, como é que está a preparação? Então, isso acabou colando muito na minha imagem enquanto profissional. E aí... é legal que traz disciplina, uma imagem que vai trazer disciplina, foco, que é que os nossos clientes buscam também. Que é alguém que vai colocar dinheiro, vou colocar responsabilidades do meu negócio na mão de uma pessoa que performa. Então, comunica muito, né? Talvez, vamos lá, eu nunca fiz essa vinculação direta, mas eu acredito que existe todo aqui um contexto, claro, vai ao longo dos anos, vão passando, enfim, mas após a pandemia, vamos colocar assim, profissionalmente, no meu escritório, a gente sempre veio performando numa crescente, até mesmo de faturamento, enfim, sempre muito interessante. E os últimos 3, 4 anos, eles foram os anos de melhor resultado financeiro também para o escritório. Legal. De repente, podemos sim traçar aqui um paralelo. Isso aqui fez com que a gente tivesse uma projeção, toda essa rotina, essa disciplina, essa imagem que veio atrelada, né? Hoje a gente tem realmente, né, uma questão de um, vamos colocar como se fosse um sucesso profissional, que ele está diretamente ligado a todo esse período também. Então, o que a gente sente? Os clientes buscam o quê? Exatamente isso. Olha, eu preciso ter alguém de confiança. Que está saudável, que está com saúde para tocar as coisas. E isso é algo que eu vejo, o cliente ele passa a olhar para você com outros olhos. Não vou falar uma questão de admiração, não vou querer fazer como o meu advogado. Mas é mais, a gente sente os clientes falando com orgulho, não, o meu advogado, ele
fez isso. Ele... Ele completou, ele colhe, faz, enfim. E isso dá é muito bacana. Então a gente acaba tendo aí um reconhecimento e é muito interessante esse movimento que vai, né, não vou dizer na contramão, mas sim hoje mas é contra-intuitivo isso. Também. É contra-intuitivo. É meio que, você fala, não é que vai na contramão, mas ele vai na contramão. Porque fala assim, não, ele vai estar cansado, o cara ele treinou. Você mesmo comentou que se a gente pegar só o que a gente falou aqui hoje na mesa, você fala assim, ó, Rafa, agora que eu parei, a mensagem passou assim, eu até fiquei, pô, que interessante, né, pensar nisso aqui. Agora que eu dei um mês de descanso aí, um tempo de descanso por causa do horário que eu acabei de entregar, eu tô sentindo que eu tô acordando com menos energia. Você falou pra mim isso aqui agora. Exato. Aí tá. Como é que você vai pegar os contratos com menos energia? Como é que você vai avançar com um projeto com um cliente com menos energia? Aí você fala, não, agora eu tô com mais energia de volta, porque eu tô com um novo desafio. Então é meio que contra-intuitivo, mas o nosso inconsciente, ele olha, ó, ele é um cara de sucesso, ele tá fazendo a prova. Se ele tá conseguindo fazer isso na vida dele, que é ele trabalhando junto comigo? Eu quero esse cara comigo, eu quero tá nessa ambiência. Né? Então, realmente, é contra-intuitivo porque a gente foi treinado, o nosso cérebro ele é preguiçoso. Nem você comentou mesmo, né? Uhum. Nosso cérebro é um terrorista, gostei dessa. O nosso cérebro é um terrorista. Ele quer acabar com a gente mesmo. Então, só com o que a gente trouxe nessa mesa aqui, a gente começa a concluir que, fala assim, realmente, a gente tem que estar se desafiando e levantando cedo e se movimentando, porque senão o resultado não vem para a vida da gente. Veja, a pessoa que hoje é responsável aqui pelo Ironman no Brasil, eu assisti um podcast que ele participou e ele trouxe uma informação interessante em que ele ouviu depoimentos de empresários ou recrutadores, que se num processo seletivo tem 2 candidatos e um dos candidatos, ele destaca que ele já fez uma prova de Ironman, esse cara ele vai ter um diferencial, ele vai ser olhado com outros olhos, ele vai ter, porque o fato dele ter participado de um Ironman quer dizer muita coisa. Ninguém entrega um Ironman se ele não teve... Se não tem disciplina, se não é focado, resultado. E aí, de repente, quando a gente parte aqui, né, e eu hoje estou fazendo esse balanço aqui e fazendo essa alternância entre um circuito das majors, né? Uma maratona, a gente acabou de ter a maratona de Curitiba aqui, foi uma coisa muito bacana, um evento legal, uma quantidade muito grande de pessoas que participaram, 16 mil pessoas aqui para Curitiba, é uma marca bem expressiva, eu achei muito bacana. Mas assim, uma pessoa que faz uma maratona já é uma pessoa que por si só também já mostra que tem todo um comprometimento. De repente faz um circuito das majors, mas então não foi uma, não, foram 6 maratonas a cada 6 meses, enfim. Então aqui não deu tempo de descansar, bem dizer. Né? Então realmente é algo muito bacana, muito para mim, eu lamento não ter tido esse insight de ter buscado essa questão da atividade física com esse propósito, que eu estou me propondo antes. Né? Eu acho que eu poderia ter feito isso há muito mais tempo atrás. E o resultado não só a questão profissional, tudo que nós estamos falando aqui, mas assim, quando eu vejo pessoas da minha faixa etária e eu comento o que eu faço, ou pessoas até mais novas, e às vezes até motivo não de deboche, mas de desconfiança, tipo, não, você não faz isso. Né? Você não acorda de manhã num sábado, que você poderia dormir até mais tarde, você vai pedalar 100 quilômetros do nada, enfim. Então... ou de fazer uma prova, como foi o Iron, você vai ficar lá uma quantidade de horas, né, absurda, enfim, ou mesmo uma maratona. Eu, maratona, sempre fui muito tranquilo. Eu acho que uma coisa que, para mim, fez todo o diferencial, quando eu falei que a gente tem que conhecer o que a gente quer. Eu não quero
pódio, eu quero entregar a prova, eu quero concluir. Historicamente, o que eu vejo, quando eu pego lá os índices, né, onde eu ficava localizado, eu sempre estou na turma do meio. Eu não sou os que chegam na frente, eu não sou dos últimos. Se for dividir todas as majors que eu participei dentro das faixas etárias, eu estou sempre digamos, na turma do meio. Mas uma coisa que eu acho importante é um autoconhecimento e você respeitar o teu corpo. Não se importar para o resultado do que está correndo do teu lado, do que está nadando. Eu sempre falo, vai ter um que nada melhor que você, vai ter um que pedala melhor do que você, vai ter um que vai correr melhor e vai ter aquele que vai fazer tudo melhor do que você. Então não adianta, a gente não está... E ao longo do tempo eu fui vendo, até com os treinadores, você vai ter que fazer um determinado tipo de treino, de explosão, ou intervalado, ou vai ter... E de repente eu via que tinha tipos de treino que eu me lesionava no treino. E aí eu comecei a ver, eu falei, eu não vou fazer este tipo de treino. Eu tenho que treinar. Eu tenho que entregar velocidade, às vezes, ok, mas eu tenho que entregar o quê? O volume de treino. Mas respeitar o corpo, eu acho que isso é importante. Você tem que fazer assim, essa. Para mim, funciona talvez fazendo pequenos ajustes. E ter alguém que tenha a sensibilidade de entender a tua realidade. Né? Eu, às vezes, eu fico vendo assim, eu vou entrar na internet, de repente eu vou baixar alguma coisa pronta. Tá, mas para quem que foi idealizado? Ou para que tipo de pessoas? Enfim. Né? Então, eu acho... Você me falou, mesmo com um treinador, às vezes você tem que ter esse autoconhecimento de entender, falar assim, eu tenho um objetivo claro, você falou questão do volume, esse treino talvez vai me lesionar. Tem uma coisa que aconteceu comigo, e você foi falando assim, pra mim, bati e falei, cara, bem isso mesmo. Eu tava, na minha planilha lá, tava, Rafael, sem correr 5 km e tinha uns treinos de tiros lá. Aí eu tava no Parque Barigui, aí fui começar a fazer os tiros, comecei a sentir tipo uma dorzinha na canela. Não chegou a virar canelite, né? Eu consegui reverter antes. Aí eu falei, não vou dar tiro mais, vou voltar e... Aí eu falei com o técnico, fora, cara, seguinte, o treinador lá, falei, olha, eu fui correr, senti uma dorzinha na canela, achei estranho. Ele falou, cara, vai no médico, não sei o que, tá. De lá na academia tinha um fisioterapeuta, ele escutou a conversa, que ele treina com a gente em natação. Ele expliquei pra ele que eu tava com a dor ali, ele, não, alonga, faz massagem miofascial, assim, massageia a canela aqui, daí ele mostrou o que tinha que fazer pra liberar. Aí fiz no dia seguinte e a dor foi embora, né? Mas interessante que, assim, se eu fosse seguir o que tava escrito, eu ia me machucar, né? A canela tava lá, começou a doer e depois eu descobri, né? Existe a famosa canelite que eu comecei a voltar a colocar mais volume de treino de corrida, a perna começou a dar uma reclamada. Então, peraí, será que tá no tempo certo? Será que tem que ir um pouco mais devagar? O fortalecimento, o alongamento. Então, esse entendimento disso aí que a gente tem que ter esse autoconhecimento do corpo, né? Dominar a máquina, né? E uma coisa bacana, que também é um contrassenso, quanto mais o tempo vai passando, mais você vai se conhecendo. Por conta do que você está exigindo do teu corpo. Sim. Você não tem condições de saber tudo que vai acontecer, as adversidades que vêm pela frente, em provas, quando a gente vai para fora. Existem vários fatores. Numa prova no Japão, eu vou dizer que um jet lag não afeta, você chegar 48 horas antes da prova, né? Você vai sair para fazer a prova a hora que você tinha que estar indo dormir. Então, assim, são situações que elas influenciam diretamente. Não tem como não ser assim. Mas é bacana porque vai passando o tempo, você está biologicamente mais velho. Não tem? Isso é inevitável. A gente está ficando mais experiente, por outro lado, e a gente vai se conhecendo. E eu acho que saber lidar com isso também é uma coisa muito bacana. E às vezes, por mais que você tenha feito um planejamento e busque aquele resultado,
são muitos fatores que vão determinar. Eu já tive provas, se eu for só falar das majors aqui, eu acho que muitas pessoas colocam assim, o que você achou, qual a prova que você mais gostou? Eu falei, olha, é igual dizer, né, qual filho você gosta mais, né? Porque cada prova ela tem alguma pegada. E nessa do conhecimento, eu me lembro que para mim Berlim foi uma prova que marcou muito, porque foi a primeira que eu fiz fora. E eu tinha uma ideia que eu iria fazer essa prova abaixo de 4 horas, frouxo. Eu tinha treinado para isso, eu tinha feito tudo que mandavam as planilhas, as pessoas que estavam ali me acompanhando. E durante a prova, eu fui tentando dosar a velocidade, exatamente para... Eu não queria fazer a prova com 3 horas, eu queria fazer abaixo de 4 horas, não importa o número. E, enfim, só que lá pelo quilômetro 30 e alguma coisa, de fato, o corpo começou a cansar, começou não a render tanto. E apesar da prova de Berlim ser uma prova plana, uma prova rápida, tanto que vários recordes foram batidos lá, no ano que eu fiz essa prova, o Kipchoge fez uma prova absurda lá, eu vi o cara correndo, é uma coisa sobre-humana, a forma como eles correm. Um avião. Enfim, e aí eu tô acompanhando pelo relógio e chegou um determinado momento eu vejo que o pace ele começou a dar uma subida e eu não estava mais conseguindo, né, corresponder, mas ainda controlando. E lá pelas tantas eu vejo chegando, faltavam menos de 1 quilômetro literalmente para terminar a prova. Eu já estava entrando contornando uma última praça que tem lá antes de você entrar na reta que você passa por debaixo do portão de Brandemburgo, onde a prova vai terminar uns 300 metros para frente. Quando eu estou contornando para entrar na rua, o Garmin apita. E eu olho e deu 4 horas. Aí eu olho lá no ponto, eu estava vendo a linha de chegada e eu não consegui. Ali foi uma questão assim de emoção, comecei a chorar. Puta, eu estava tão próximo, eu treinei tanto e não deu. E não deu, mas foi assim, enfim. Então, mas também isso aprende o quê? Olha, vai ter uma próxima, vamos ver como é que a coisa vai. E esse primeiro se fechou em quanto tempo? Esses últimos 1 quilômetro, acho que eu levei uns 10 minutos para andar, porque me faltou ar. Eu passei embaixo do portão de Brandemburgo chorando. Eu queria, não deu certo. Foi muito louco. Em compensação, vou para fazer Londres daí, 6 meses depois. E eu falei, eu quero o meu sub-4. E aí eu só sei que eu saio quando eu estou passando na ponte de Londres, que é a que divide ali o Thames, é bem a metade da prova. Você sai lá do Greenwich Park e passa por vários pontos turísticos. A prova de Londres eu acho que é a mais linda, porque passa vários cartões postais. Quando eu passo a ponte a London Bridge, que é a metade da prova, eu olho no Garmin, eu tinha feito o meu melhor tempo de meia maratona durante a maratona, voando, estava indo. Vou lá para a parte lá nova de Londres, que é onde tem ali, enfim. E aí eu tô margeando o Tamisa, já olhando a London Eye à esquerda, o Big Ben lá na frente, lá pelas tantas passa o Pacer. Não sei se tu sabe, eles têm corredores que saem com uma plaquinha nas costas e eles dizendo, né, eles colocam ali o tempo que eles vão chegar. E aí eu tava correndo ali com o cara de 13,50, de 13,55. Falta 1 quilômetro nem para chegar. O pacer de 4 horas passa por mim. Eu falei, hoje ele não vai me pegar. Não, aí você agarrou no carção do cara. Eu falei, agora nós vamos junto.
E eu sempre corro com um celular, ou a Pô, mas que GoPro. legal. Aí você correu junto E com o eu cara. queria passar lá no Big Ben, bater uma foto. Eu falei, Nada, que nada. foto? Hoje não vai ter foto, não vai ter nada. Cara, quantos quilômetros na cola do cara? Eu fiquei, eu acho, o último 1,5 km, pelo menos, correndo atrás do cara. Só no vácuo aqui, ó. Fui no vácuo do cara e olhando, eu corria olhando o Garmin, enfim, passei no Big Ben. Eu falei, ó, ele já tinha tido lá antes. Eu falei, ó, depois a gente se fala, e fui embora. Passei em frente ao Palácio de Buckingham, onde termina a prova. Eu terminei a prova em 3 horas e 59 minutos. Quando viu o portal, passou a mão na cabeça do cara, assim, jogou ele pra trás. Ei, você fica aqui, cara. E aí aí eu consegui o objetivo, enfim. As pessoas falam, nossa, mas correu, pô, em praticamente 4 horas. Não, Aquele 4 1 horas. minuto, 2, é uma coisa de louco que fazem. Então, assim, e aí olha como que é a cabeça. Termina a prova, beleza, consegui meu objetivo, meu primeiro, né, prova abaixo de 4 horas. Aí eu vou para Chicago. Chicago é uma prova que, enfim, dizem que é a cidade do vento, e isso influencia muito na prova. É uma prova, assim, muito complexa lá, enfim, ela também é plana, mas, enfim, a temperatura, tem uma série de situações. Tava quente? Como é que tava? Tava frio aquele dia, na largada estavam uns 8 graus. 8 então graus. não era uma temperatura para correr, até que, né, uma prova bacana. E eu falei, bom, vamos lá, vamos fazer essa prova aqui. Mas assim, foi a prova que eu fui, vamos completar. Eu já fiz o meu objetivo. Eu já tenho meu sub 4, acabou, vamos embora. Eu termino a prova com um pace de, acho que 5:26. Eu fiz a prova em 3 horas e 40 e poucos minutos. Pegou o vento nas costas. Eu peguei o vento nas costas. Então, assim, aquela prova que eu desencanei, eu falei... Eu tava tão bem naquele dia que na chegada, minha família... Eu sempre viajo sozinho para fazer essas provas. E a minha família sempre fala, pô, a gente de repente queria ver como é que é a chegada. E eu falo, olha, nas majors... É tudo fechado, né? Tanto a largada quanto a chegada, tu não consegue ver, né? As pessoas de fora, o público em geral, não vê. Nova York, as pessoas ficam a 3, 4 quadras ali da chegada. Tu não consegue ver. A largada, mesma coisa. A largada nem se fala lá em Staten Island, enfim, é uma loucura. Mas aquele dia eu estava tão bem, correndo tão solto. Peguei a GoPro, comecei a me filmar, celular, fiz uma chamada de vídeo e aí passei a linha de chegada lá com eles gritando. Tudo. Aí você mostrou, olha aqui pro relógio. Então assim, foi muito bacana. Então cada prova tem as suas peculiaridades, enfim. Mas eu acho de repente bacana trazer isso porque assim tem que se preparar. Sem isso, tu não vai entregar, tu não vai conseguir. Né? Tenta. E à medida que o tempo ia passando, ia ficando cada vez mais fácil fazer as provas, né? Com a preparação, essa questão do autoconhecimento, de saber, vai conhecendo os limites, não forçando, sabendo, é todo um conjunto. Então, é um ciclo muito bonito assim de fazer isso, e eu fico muito feliz de ter completado e de saber que hoje no Brasil ainda é uma quantidade muito restrita, né, de pessoas que conseguem isso. E não que não tenham capacidade de correr. Como eu falei, eu sou um corredor mediano. Eu posso ser, um atleta amador, mas não de performance, não de resultado. Eu digo assim, eu sou um atleta de entrega. Se eu me comprometo a fazer algo, eu vou entregar, eu vou fazer. Mas eu não vou garantir que vai ser feito no melhor tempo, não. Mas se eu me comprometi, eu vou. Mas e assim, é uma pena que tem muitas pessoas que têm condições de correr muito melhor, mas daí questões que envolvem de fazer tudo isso aqui. E sem falar que Tóquio, das majors, para nós brasileiros, ela é a prova mais complicada, porque hoje no Brasil existem apenas uma agência
até onde eu tenho conhecimento, de que tem inscrições garantidas. Só que eles recebem um número muito limitado de inscrições por ano. Tanto que, se eu fosse aguardar, eu poderia esperar quase uma década, considerando a fila de espera que eles têm. Então, em Tóquio, considerando que vaga para japonês residente não era o nosso caso, e também não por índice, eu não tenho índice para essas provas, bem como por agência, enfim, Tóquio foi uma que apenas sobrou a questão do sorteio não, da doação. Tinha o sorteio também, mas aí eu também sou um pouco cético em relação a ter condições de participar de ter ali eu ganhar. Aí é que nem acertar na loteria. Mas tinha a possibilidade da doação. Legal. E Tóquio, eles têm lá 40, 50 instituições de caridade, enfim, uma série de ONGs. E aí essas instituições todas japonesas, na sua grande parte, recebem uma quantidade X de vagas. E aí cada uma atribui um valor mínimo e você é como se fosse um leilão. Quem dá mais. E aí então você coloca lá, faz um lance e você tem a possibilidade. Eu tive a sorte de, no lance que eu ofertei, ele ser contemplado dentro da instituição lá que eu tinha utilizado. Eles tinham um valor mínimo. Eu tinha visto nos anos anteriores que quem deu o mínimo não conseguiu. Então eu pensei, vou dar o mínimo e meio. Aí eu fui pesquisar, eu falei, não, o mínimo e meio também não ia ser o suficiente. Eu pensei, vamos começar com 2 vezes o mínimo. 2 vezes o mínimo. No final, falei, já quem dá 2 vezes, dá 2 vezes mais um do dinheiro lá deles. E eu acabei conseguindo. E depois eu descobri que quem entrou nessa ONG, nessa instituição, dando menos, deu 1,8 vezes o mínimo. Então também o que eu dei foi muito próximo do limite, assim. Que hoje, mundialmente, as majors, elas são muito concorridas. E em Tóquio... Quantas pessoas estavam lá? Esse é um ponto interessante. Tóquio é a quantidade menor de pessoas abertas. Se eu não me engano, são apenas, entre aspas, 45 mil pessoas só. Só? Então, esse era um ponto importante. Então, e não adianta, se você perde essa janela de oportunidade, é só para o outro ano. Então, por mais que tenha todo ano, mas você ficar um ano inteiro esperando é complicado, né? Então... Que legal. E me conta como é que é essa questão agora do legado, né? Você deixar isso aqui, os teus filhos verem todo esse esforço para você conquistar isso. Eles correm hoje, como é que bate no coração deles isso tudo aqui? Conta pra mim que agora eu fiquei curioso, que eu tenho 2 pequenos em casa e quando eu tô pedalando lá no ático lá, o Gabriel chega e fala: "E aí, papai, você tá emagrecendo mesmo". Ele tá acompanhando, tá olhando. Mas como é que é isso pra quem tá fazendo isso tanto tempo que nem você? Vamos lá. Eu espero que de alguma forma isso impacte, obviamente, né? O objetivo não é esse, né? Nunca foi exigir dos filhos que eventualmente eles seguissem, porque é uma coisa muito, muito pessoal. Claro que existe uma admiração, agora mesmo no Ironman em Florianópolis, que é uma prova diferente, onde ali sim você tem um contato muito mais próximo. A família inteira foi junto. Na hora da largada na natação, eles estavam comigo na areia até o momento de eu literalmente entrar na água. Legal, né? Então eles vão acompanhando nas transições, eles acompanhando a T1, a T2 e acompanhando pelo celular e vendo a chegada. Então, assim, é óbvio que isso impacta, mas eu nunca fiz isso com o intuito de trazê-los necessariamente para o esporte de endurance, de resistência, enfim. Mas até porque momentos de vida, até hoje não tem como exigir por conta da idade também,
Essas provas mesmo têm limite até de idade, né? Eles hoje nem poderiam, né? Meu filho mais velho tem 17 anos, minha filha tem 15. E esse ano para o meu filho também é história de vestibular e coisa. Então, assim, o foco ali era outro. Mas eles, sim, eles têm essa consciência da importância do esporte, da importância do que isso representa, né, de um bem para o corpo. E isso não tenha dúvida. Isso a gente sabe que é algo muito, muito transformador. E especialmente eles entender a questão do o hábito, né? A gente na minha casa, o que eu posso certamente trazer e compartilhar é que por conta das corridas eu obriguei a ter que me alimentar de uma forma diferente. Exato. E a partir de um determinado momento essa mudança de chave ela começou gradativamente a impactar o resto da família, porque eles foram vendo essas mudanças de hábito. Então, hoje, não tenha dúvida, na questão da alimentação, para a minha família, com certeza eles mudaram. Porque eu até começar esse processo todo, há 8 anos atrás, meu café da manhã, ele com certeza iria ter pelo menos 1 ou 2 pães, né? Comer um pão ou com algum embutido, alguma coisa, iria ter um pão com algum doce, iria ter, enfim, um determinado... bolo, pizza... vai ter alguma situação, de repente, algo que a gente come achando que estava comendo ali. E aí você começa a ir num nutricionista, e o nutricionista falou, olha, não é o ideal esse tipo de alimentação aqui, né? E você vai aos poucos fazendo o quê? Você vai substituindo. E aí é onde eu acho que foi uma grande virada de chave, onde a família toda ganhou. Porque começou por mim, devagarinho os hábitos foram sendo alterados. Então, de repente, você substitui algo por outro, tão bom quanto, às vezes até melhor, que a gente não conhecia, vai substituindo, enfim, situações ali e vai aprimorando o paladar. E hoje eu vejo o café da manhã nosso, lá de casa, de todos, ele não guarda nenhuma relação com o que a gente fazia há 8 anos atrás. Então, tem uma transformação aí. Teve. E aí os hábitos alimentares durante o dia, a forma de se alimentar, a forma de se hidratar. E aqui eu vejo que ele independe da questão da corrida ou da performance. E aí a gente começa a ter o quê? Todo um corpo, teu organismo funcionando de uma forma. Então, o esporte ele foi o gatilho para uma mudança muito mais transformadora de vida, porque hoje hábitos que não se cogitava e passaram a incorporar a questão do sono, que a gente falou antes, as questões, né, de como se alimentar, essas trocas inteligentes. Eu nunca passei fome, eu nunca deixei de comer o que eu gosto, e, enfim, mas saber a dose. Então, eu acho que pensando enquanto família, além do exemplo, claro, que a gente acaba deixando, além de toda essa questão né, você mencionou, né, como se fosse um legado. Não diria um legado, mas é assim, eu acho que é muito fácil a gente falar o que os outros precisam fazer. Da boca para fora é fácil, mas eu acho que a melhor forma de você realmente tentar mostrar um caminho de como agir, enfim, ainda é através do exemplo. Então, caso eles queiram, né, claro, cada um tem o seu livre-arbítrio aí, mas eu acho que aqui para cada um sabe, a gente tenta fazer o melhor. O intuito disso tudo também não é querer chamar, dar nenhuma lição de moral, dizer, como tem que ser feito. Cada um vai fazer as suas escolhas. Mas, pelo menos, os exemplos que são passados, eu acho que esse é o que mais
marca de, quer seja a disciplina, perseverança, a constância, né? Não fugir dos objetivos, né? Das metas que são ali traçadas, né? Eu acho que isso é o mais importante, né? A gente tem que saber, não só no esporte, mas na vida, no trabalho, né? Aonde a gente pretende chegar, o que e como fazer para chegar, não importa. Quando eu comecei a correr, eu nem sabia que existia as majors. Então, aí 8 anos depois, hoje eu sou um dos 600 e poucos brasileiros que tem a mandala. Então, A gente precisa, às vezes, entrar no movimento para começar a vislumbrar, né, novos sonhos, novas possibilidades, porque às vezes quando a gente está parado, a gente nem. Que está parado, está sentado, a gente não enxerga, não tem amplitude para poder vislumbrar esse tipo de coisa que você comentou aqui com a gente hoje, né? Então precisa desse primeiro movimento, começar sozinho, e todo esse movimento que falou assim, ó, simplesmente comecei sozinho, daí comecei a fazer prova, comecei a gostar, comecei a conectar com mais gente, até chegar no ponto que chegou hoje, né? então não tem. Eu acho Legal. o que a gente precisa fazer é sair de uma zona de conforto. Exato. Não adianta. Hoje o mundo está muito dinâmico. Eu acho que, né, a forma como hoje as pessoas se relacionam em todos os âmbitos, profissionalmente, tudo, né? A gente tem tanta coisa aí que mudou nos últimos tempos e pensar no, eu acho que a gente mais hoje eu prezo é realmente pensar que existe um avanço tecnológico muito grande que vai impactar a medicina, vai impactar, né, na longevidade das pessoas que vão estar por aí. E às vezes vendo pessoas próximas do convívio, né, não só familiar, mas social, e de ouvir quantas pessoas que hoje elas acabam atingindo, né, a melhor idade, vamos colocar assim, mas sem qualidade de vida. Então, se eu já sei hoje que as pessoas que estão por aí vão ter condições de ter uma longevidade, que vão viver próximo aí dos seus 100 anos com uma certa tranquilidade, né? De repente, né, com que tipo de qualidade que nós vamos querer chegar lá. Então, eu acho que hoje é meio, enfim, um ditado aí batido, mas eu acho que o que a gente hoje eu busco é fazer sim uma poupança, né, Na conta da saúde. da saúde para o que vem lá na frente, né, de poder saber que a gente vai chegar e lá na frente vai ter aí uma entrega bacana e vai ter uma qualidade de vida, né, se Deus quiser, não dependendo de ninguém, ter autonomia, né, ter lucidez e aí isso tudo eu acho que é o mais bacana e não pretendo mesmo de e depois, enfim, tem já vários projetos, várias provas, enfim, aqui eu tenho para o resto da vida tenho o que fazer ainda, mas até mesmo esse movimento de agora buscar a Super House também é de se conscientizar, não levar o corpo tanto ao extremo. É um projeto bacana, mas literalmente com metade da distância, que vai depender de todo um treinamento, vai depender da mesma disciplina, rotina, mas não vai exigir ali naquele momento tanto, enfim, mas o importante aqui é não ficar parado. Eu acho que esse é o melhor. E Alexandre, a gente está caminhando para o final aqui. Eu queria que você preparasse para mim agora uma mensagem, um conjunto de dicas que você poderia passar para mim, né, e para os ouvintes também. Você já falou várias coisas que, mas se pudesse condensar agora, porque dia 8 de março eu vou fazer meu primeiro meio Iron pra gente poder ter uma medalha dessa daqui, né? Já tô desgastando bastante treino e cada entrevista aqui é uma lição pra mim, né? Você tá falando, eu tô tomando nota, o pessoal ali da produção, daqui a pouco a gente vai ter um presente pra te entregar, né? Dessa conversa aqui. E o que eu queria deixar claro pra você é que, assim, você precisa buscar uma transformação, algo diferente na sua vida. E a gente tem que buscar motivação, né? O Alexandre trouxe aqui algumas motivação dele e realmente
isso traz um impacto positivo para a vida dele e vou dizer para mim tá trazendo também, né? Então a gente conversou, na verdade, vamos colocar aqui antes de você completar essa mandala, foi quando a gente se conheceu, eu fui na tua empresa, a gente conversou um pouco. Aí ele falou pra mim, eu fiquei pensando, eu falei assim, cara, que interessante. Eu comentei com você, né? Falou, eu quero fazer o Iron. E daí, quando eu falei com você, que eu acho que eu tinha conseguido me inscrever no área de Curitiba, você falou, você escreveu no área de Curitiba e eu finalizei o de Floripa. Aí quando eu falei, nossa, que legal, né? Como a gente acaba vibrando e te conecta com pessoas que estão vibrando na mesma frequência. Então a gente precisa ter essa ciência de que a gente tem que estar em movimento e estar próximo de pessoas que pensam diferente da gente para a gente poder conseguir ter resultados diferentes. E agora eu queria perguntar para você, Alexandre. Eu falei um pouquinho aqui agora para você pensar um pouco. Olha pra bolota daquela câmera, bota dos olhos daquela câmera lá e manda uma mensagem pra gente poder finalizar o nosso episódio aqui desse Iron Codecast. Olha, eu acho o seguinte, para quem, se for resumir tudo que nós falamos aqui, talvez a palavra de ordem principal, eu acho que são duas coisas que não tem como não andar juntas. Você tem que primeiro ter foco e ter a sua meta muito bem definida. O que você quer, né? Aquele ditado que não tem vento favorável para quem não sabe para onde quer ir, eu acho que enfim. Então, para mim, eu acho que hoje uma pessoa que não tem as suas metas, os seus objetivos muito bem traçados, não tem como chegar, né? Você vai se esforçar, você vai fazer algo. Por quê? Para quê? Então, a primeira coisa é defina o que você quer, qual a sua meta, e tentar já visualizar, né, a coisa acontecer. Só para você ter ideia, eu quando defini que eu ia entrar no ciclo do Iron, nos projetos do ano, literalmente há 11 meses atrás, eu defini qual iria ser o tempo que eu ia terminar o Ironman. Para mim já era claro que eu iria fazer, eu já estava inscrito, porque eu já tinha a meta. Eu defini até o tempo que eu iria terminar a prova. E do tempo que eu tinha me programado, há 11 meses atrás, eu terminei a prova 4 minutos depois do tempo que eu tinha definido. Então, assim, é uma coisa de, realmente, cria a meta, visualize. E depois, uma vez que você sabe aonde quer chegar, tenha disciplina para buscar o seu objetivo. E quando eu falo disciplina, a gente vai estar falando de tudo aqui que a gente falou. Como fazer para chegar. Então, eu acho que essa não trapaceie com você mesmo, porque a meta é tua. E se você não chegar, aí que tá, você vai estar, né, brincando com você mesmo. E se você não é fiel com os teus próprios propósitos, com a tua própria meta, aí de repente isso começa a questionar em relação a terceiros. Aí já entra numa questão até mais de caráter. Então eu acho que assim, seja honesto consigo mesmo. Eu acho que esse é o grande barato aí, a grande dica que eu posso dar para quem já passou por um pouco aí disso tudo. Aí. Que legal. Ó, o que a gente vai fazer aqui agora? Então, só para você saber, o que a gente está fazendo, eu vou até abrir aqui agora, vou fazer junto com você. A gente entrevista, né, os empresários que fizeram, né, tantas coisas legais aqui, e daí te apresentei eles com uma música. Mas quem gera a música é uma IA nossa, que a gente desenvolveu aqui no Nova 10X. E eu quero ver o que ela vai fazer pra você aqui agora, tá? Ó, vou mandar mensagem aqui pra ela. E aí, eu quero fazer uma música pra presentear aqui e honrar o Alexandre Gonzalez, porque ele veio participar aqui do Iron Codecast. E ele veio contar pra gente um pouco dos desafios aí pra conseguir completar a mandala das 6 maratonas pelo mundo aí, a Six Major, fez o Ironman também. E eu quero que essa música motive ele para ele conseguir completar
a próxima mandala. Qual que é o nome da prova? Super Half. Super Halves, que vai acontecer aí. Ele vai iniciar a partir do segundo semestre do ano que vem, que vai começar na prova em Copenhague. Consegue me ajudar com isso? Que tipo de música você gosta? Pode ser um rock? Pode ser um rock. É um rock, pra ele poder treinar, fazer os treinos Boa. escutando essa música aí, pra motivar ele pra completar. Então, gratidão, né, por esse momento tão especial. Então, você que tá acompanhando a gente aqui, se quiser ficar mais um pouquinho, a gente vai tocar a música. Em 3 minutinhos ela já tá fazendo a música. Ó, que legal. Então, assim, gente, o que acontece? A gente precisa se conectar com pessoas que já conquistaram aquilo que a gente busca. Então, aqui nessa mesa eu acabei de ter um momento muito especial e fico muito feliz de ter compartilhado esse momento com você. Alexandre, é muito importante pra mim, porque eu não conheço muitas pessoas que fizeram provas extraordinárias que nem essas que você apresentou aqui hoje. E inspira a gente fazer o mesmo. E por isso que eu gosto de trazer empresários e pergunto, e como é que foi com a família? Porque tudo que você falou aqui, de mudança de alimentação das crianças em casa, tá acontecendo lá. A esposa também, a mudança, tudo isso tá acontecendo na minha vida, você já passou por isso. E daí eu gosto de olhar e falar assim, eu quero tatear, eu quero entender como é que foi tudo isso aí. E eu quero passar pra você que às vezes não tem nem noção do que é passar por tudo isso. Às vezes tá tendo uma vida medíocre, não tá conseguindo avançar na empresa, nos negócios, tá se sentindo travado. É por essa falta desse movimento. Eu quero dizer pra vocês que aqui no Iron Codecast vocês vão encontrar histórias incríveis que vão motivar vocês a estar em movimento e conseguir conquistar os seus sonhos. E muitas vezes a gente precisa iniciar um movimento para começar a sonhar, né? Porque você falou, quando você começou, você nem imaginava isso aqui, né? De forma alguma. Que legal. Então vamos ver como é que tá a música aqui, ó. Olha lá, estamos escrevendo a música. Aliás, eu tô escrevendo a música. Só uma outra. Quando eu comecei, eu me lembro, foi logo no início do ano, foi em janeiro nem me lembro, 2017, eu acho que foi que eu comecei isso. E eu me lembro que eu falei, não, eu vou lá no Barigui e vou correr lá no Barigui. Falei, vou dar uma volta no lago lá. São 3.300 metros. Eu me lembro que eu acho que quando eu terminei de dar a volta ali, eu acho que eu tava para morrer, assim, eu não consegui terminar de dar uma volta, que é algo que tu faz ali em 15, 17 minutos, uma coisa assim. E eu saí, me preparei, enfim, obviamente com o tênis errado, com uma roupa de algodão, enfim, tudo fora do contexto, mas para você ver esse primeiro passo, né, vamos dizer ali, uma coisa assim, né, que hoje para mim chega a ser até, eu brinco, o pessoal fala, você não vai fazer, vai ter a corrida, não sei o que ali de 10K, vai ter... Eu falei, gente, eu não vou nem botar os tênis para correr 10 quilômetros agora, enfim. Então, mas é aquilo, é o primeiro passo. E depois vai aprimorando, enfim. Então é por aí. O que saiu aqui agora, hein? Vamos ver? Vamos lá. Olha lá. Já tá no teu WhatsApp aí. Mas eu mandei. Ok, vamos escutar aqui. Guitarra acende o dia, o asfalto chama. Em passo firme, coração que não se engana. Na Alexandre, na largada, mente em chama. No frio corta mais a fé, nunca se derrama. Das Six Médias, cada rua foi vitória. Cidades grandes, escrevendo a tua história. Maratona após maratona, sem atalho. Suor e foco, desenhando cada talho. Naruma no peito, prova de assissal. Natação, pedal, corrida, força total. Recuando o corpo, pede trégua. A alma grita, vai Gonzales, tua chama é infinita. Quando a mente diz não dá, olha pra trás, vê a estrada que já foi tudo que é capaz. Respira fundo, sente o chão bater. Não é só mais um passo até você vencer. Alexandre, corre que o mundo te acompanha. Cada quilômetro é força que te ganha. Iron Man, a mandala que te fez gigante. Super House te espera, segue sempre adiante. Alexandre, o teu limite é o horizonte. No frio, no calor, na chuva ou no monte. E quando o cansaço tenta te prender no chão, lembra quem você é, coração em explosão. Que incrível, né?
Em cada... Conquest, a história em tom de aço, compartilhando cada queda e cada passo. Mandala feita com vontade e disciplina, cada medalha cicatriz que te ilumina. 6 maratonas, carimbando teu semblante, no olhar cansado, mas presença confiante. Quem ouve a tua saga sente o peito arder. Se ele conseguiu, eu também posso vencer. Quando a noite vem pesar no teu ombro, e o treino longo parece um mundo sem contorno. No olhar pra dentro, vê o fogo que aí, no mesmo fogo que um dia te trouxe até aqui. Alexandre, corre que o mundo te acompanha. Cada quilômetro é força que te ganha. Iron Man, Mandala que te fez gigante. Super House te espera, segue sempre adiante. Alexandre, o teu limite é o horizonte. No frio, no calor, na chuva ou no monte. Quando o cansaço tenta te prender no chão, lembra quem você é, coração em explosão. Copenhague é o começo de outra nuvem de suor. Segundo semestre, novo ciclo, novo ardor. Na largada, ouve a música bater no peito. Cada riff dizendo, não desiste, é o teu jeito. Super House na mira, manda ver no baixo. Cada treino sujo te aproxima dessa vez. Respiração pesada, mas o olhar sereno. Tu nasceu pra ir além do próprio terreno. Alexandre, corre que o mundo te acompanha. Cada quilômetro é força que te ganha. Iron Man, Mandala que te fez gigante. Super House te espera, segue sempre adiante. Alexandre, o teu limite é o horizonte. No frio, no calor, na chuva ou no monte. Quando o cansaço tenta te prender no chão, lembra quem você é, coração em explosão. Que a guitarra seja o grito do teu peito em paz. Cada treino hoje é o pódio que amanhã te traz. No oferecimento, Rádio Mix FM. O melhor mix do Brasil. Ah, Que saiu aqui da Mix, legal, lembrou da hein? Mix já fazendo. Gente, então é assim, ó. Aqui no Iron Codecast tem história e também tem música. Sucesso pra Ai. você na tua jornada, irmão. Gratidão. Valeu. E aqui tá o presente pra você. Muito Beleza? obrigado. Beijo no coração, meus queridos. Tchau, tchau. Valeu, brigadão. Até. Tchau, tchau.